Caros fiéis, apenas um ano após a morte de Santa Teresinha, em 30 de setembro de 1897, a sua autobiografia veio a público sob o título de História de uma Alma. Já nos 15 primeiros anos, a edição francesa vendeu 200.000 exemplares e os manuscritos originais foram traduzidos em mais de 30 línguas, algumas vezes sem o conhecimento das próprias carmelitas. O sucesso da sua autobiografia era incontestável. E vale recordar que, nesse momento, Teresa sequer tinha sido beatificada. Não tardou para que surgisse um desconforto no clero francês, porque a França ainda sofria naquele tempo das sequelas da heresia jansenista, ou seja, havia um certo esquecimento da misericórdia de Deus por causa do peso excessivo que se dava à penitência e à reparação na vida espiritual. As suspeitas contra a jovem carmelita não tardaram a chegar aos ouvidos de ninguém menos que São Pio X. E a resposta do Papa da Eucaristia a um dos opositores de Teresa não podia ser mais clara. Sua extrema simplicidade, diz o Papa, é o que há de mais extraordinário e mais digno de atenção nessa alma. Revisai vossa teologia. O conselho de São Pio X, caros fiéis, esse conselho, que é também uma correção, vale para nós também. Nesse dia em que a Igreja comemora Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, no calendário tradicional, nós também precisamos revisar a nossa teologia, ou melhor, o nosso catecismo, a formação que recebemos desde a nossa conversão, porque assim como havia um desconforto no clero em épocas passadas, nós também, ainda que por outros motivos, nós também não nos sentimos muito confortáveis com a leitura da vida de Santa Teresinha. E o que costuma causar o nosso desconforto, caros fiéis, é justamente o estilo de Santa Teresinha, o estilo que ela emprega em sua autobiografia. O estilo desagrada a boa parte dos leitores. Na verdade, o estilo decepciona boa parte dos leitores, por ser demasiado simples, um tanto romântico, quase infantil. Mas o que para nós pode ser uma dificuldade ou causa de decepção, na verdade, é o maior mérito da Carmelita de Lisieux. E isso merece a nossa atenção. É certo, caros fiéis, que Santa Teresinha não escreveu e não tinha a pretensão de escrever nenhum tratado de teologia espiritual. Por outro lado, o estilo extremamente simples com que ela narrou a sua vida pode enganar o leitor desavisado, porque Teresinha se serviu de imagens, ou seja, de símbolos, e de símbolos muito simples para comunicar suas experiências de oração, mas que contém uma profunda teologia. Por exemplo, Santa Teresinha se compara em sua relação com Deus a um grão de areia, a um passarinho, a uma gota de orvalho. Sendo assim, se as imagens tão simples como essas
contém uma teologia tão profunda, então o mérito da Carmelita de Lisieux não é pequeno. Isso é uma prova da sua intensa vida de contemplação, pois ela conseguia perceber em criaturas tão baixas uma relação com a vida interior. A simplicidade de Santa Teresinha esconde, portanto, riquezas que os nossos olhos, cheios de pretensões e sabedoria, não conseguem notar. Mas a sua infância espiritual, caros fiéis, não consiste propriamente no estilo, um tanto infantil, de sua obra, ou nos símbolos tão simples com que ela comunica suas altas contemplações. A infância espiritual de Teresinha vai muito além de uma questão de estilo. É uma escola de espiritualidade, é uma doutrina espiritual, e podemos dizer que é uma verdadeira revolução. Na verdade, caros fiéis, a espiritualidade de Teresa do Menino Jesus está toda contida nas Sagradas Escrituras, especialmente nos Evangelhos. Basta recordarmos do que Nosso Senhor diz quando os discípulos disputavam sobre quem seria o maior no reino dos céus. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Então o mérito de Santa Teresinha foi ter redescoberto a doutrina dos Evangelhos, num tempo como o dela, em que tantos teólogos católicos haviam perdido de vista a misericórdia de Deus, por considerarem excessivamente a sua justiça. Portanto, num século onde prevalecia a lei do temor, Santa Teresinha redescobriu a lei do amor, a lei da caridade, na leitura dos Evangelhos. Graças a isso que ela pôde conceber em seguida a sua doutrina da infância espiritual. Mas de todas as características da infância espiritual de Santa Teresinha, nenhuma é mais fundamental do que a noção de amor misericordioso. A expressão amor misericordioso é uma marca da Carmelita de Lisieux. E sem compreender o seu sentido, não podemos avançar em sua espiritualidade. Porém, antes de tratar dessa verdade tão fundamental, precisamos examinar se em nossa história de vida não há algum obstáculo, alguma dificuldade que torne o amor misericordioso quase sem sentido para nós. E essa dificuldade pode ser tanto de ordem natural quanto de ordem espiritual, sobrenatural. Em primeiro lugar, nós podemos ter uma dificuldade de ordem natural para entender o que é esse amor misericordioso de que tanto fala Santa Teresinha. Porque muitos de nós vieram, infelizmente, de famílias desestruturadas, em que a figura paterna falhou em sua missão, seja pela ausência física do pai, que não assumiu a paternidade, seja pela presença física, mas ausência moral, no caso do pai que foi omisso na educação afetiva dos filhos, seja por fim pela presença física e má conduta moral, no caso do pai que deu maus exemplos e causou sentimentos de revolta por parte dos filhos. E quando os filhos crescem
com uma noção distorcida da figura paterna, quando eles nutrem maus sentimentos para com o pai, é inevitável que isso irá repercutir, muito provavelmente, na vida espiritual. A razão disso é bem simples, como ensina um teólogo. Diz esse teólogo: nós concebemos a Deus como a fonte de nossa existência, como o nosso princípio e origem, como o ser que nos envolve e protege, que nos dá a vida e nos guia. Tudo isso se resume em uma palavra: Pai. E esse conceito, Pai, todo ser humano forja a partir de uma figura e de um rosto de carne e osso, que é o ser que lhe deu a vida. É, pois, consequente que, tal qual seja a nossa ideia de Pai, assim também tenderemos a conceber Deus. Portanto, caros fiéis, a tendência, porque não é uma lei absoluta, a tendência natural de um filho que sofreu com a ausência, ou quem sabe com a própria presença do pai, a tendência desse filho é que ele tenha dificuldades em conceber o amor de Deus Pai, em sentir-se amado por Deus Pai. E faltando a certeza do amor de Deus, a alma não consegue progredir. A caridade não encontra motivos para desenvolver-se, porque Deus lhe parece mais um juiz severo e castigador, ao invés de um Pai amoroso e misericordioso. Além disso, em segundo lugar, nós podemos ter uma dificuldade de ordem sobrenatural para entender o que é esse amor misericordioso. Porque nós somos todos, em maior ou menor grau, nós somos todos convertidos. E como bem sabemos, uma das principais dificuldades de um convertido é vencer os vícios adquiridos no passado. Nesse sentido, o modo com que um convertido costuma ver a própria vida espiritual, ou seja, a psicologia de um convertido, é de que ele está sempre em débito para com Deus, como se ele não pudesse amar e ser amado por Deus enquanto tiver muitos vícios para purificar. O convertido costuma se preocupar tanto com as purificações que na prática ele se esquece da caridade. E por isso tem muita dificuldade para compreender o sentido desse amor misericordioso. Então, o nosso primeiro dever, caros fiéis, é reformar a noção que temos do amor de Deus por nós e descobrir ou redescobrir que o amor de Deus por nós é gratuito. O amor de Deus por nós, caros fiéis, é gratuito. E a razão não poderia ser outra. Deus nos amou e ama-nos sem nenhum mérito da nossa parte. Nós não oferecemos nada para que Deus nos amasse, porque tudo o que temos de amável em nossa natureza, recebemos do próprio Deus, como um dom gratuito e imerecido. Mais do que isso, se Deus nos amou e ama-nos sem nenhum mérito da nossa parte, se a nossa vida é um dom gratuito e imerecido, isso quer dizer então que Deus quis, por um desígnio livre e amoroso, Deus quis nos comunicar a sua graça exatamente porque somos miseráveis.
considerando a nossa condição miserável, incapaz de merecer todo e qualquer dom divino. Por isso que dizemos que o amor de Deus é um amor misericordioso, caros fiéis. Porque o motivo do amor de Deus por nós não é, de modo algum, os nossos méritos, e sim a nossa extrema e radical miséria. Miséria que Ele quer saciar gratuitamente com o dom da sua caridade, a fim de manifestar em nós a sua glória. E o amor misericordioso de Deus não se perde e não diminui sequer com os nossos pecados. Muito pelo contrário, a nossa terrível traição, a nossa terrível recusa do amor misericordioso por causa do pecado, foi ocasião para que Deus manifestasse ainda mais abundantemente o abismo da sua misericórdia. Como nos ensina São Paulo: mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. O amor misericordioso refulge tão fulgurante sobre a nossa pobre alma que ficamos cegos pelo excesso de luz, porque tamanho amor e amor tão gratuito parece-nos uma verdadeira loucura. Como exclama também outra carmelita, Santa Maria Madalena de Pazzi. Ela diz: Jesus, vós estáis louco de amor. E Santo Agostinho, confundido por tamanho amor manifestado na Eucaristia, ousa perguntar: não parece uma loucura ele dizer: comei a minha carne e bebei o meu sangue? Se não pensamos como os santos, caros fiéis, se essas reflexões nunca se passaram em nossa alma, então muito provavelmente nós vivemos no esquecimento ou na ignorância de que o amor de Deus por criaturas tão miseráveis como nós está mais para uma loucura, na medida em que Deus parece se rebaixar. Deus parece ter necessidade do nosso coração. Tamanho é o dom do seu amor. Na verdade, caros fiéis, esse amor de loucura de Deus é o que abate de fato o nosso orgulho, pois muito nos custa ter que admitir que nós não fizemos nada, absolutamente nada, para merecer esse amor misericordioso, e que além disso, os nossos méritos, mesmo os nossos méritos, também são dom de Deus, na medida em que as nossas obras não teriam nenhum valor sobrenatural se Deus não tivesse nos comunicado, antes de tudo, a graça de merecer. É aqui, portanto, que se encontra a revolução da Carmelita de Lisieux. Enquanto o nosso orgulho não aceita ser objeto da pura misericórdia de Deus, Santa Teresinha faz um ato de fé nesse amor misericordioso, aceitando com humildade o próprio nada, mas também reconhecendo esse amor enlouquecido de Deus por nós, que quer transformar criaturas miseráveis em filhos adotivos. Então foi a fé no amor misericordioso
que produziam em sua alma o desejo de abandonar-se por inteira nos braços misericordiosos de Jesus, para que ele realizasse nela todo o seu desígnio de amor. Santa Teresinha não teria um desejo tão vivo de abandonar-se nos braços de Jesus se antes não tivesse feito a descoberta do amor misericordioso de Deus por nós. Então, este é o cerne da doutrina da infância espiritual, caros fiéis. Este é o resumo da espiritualidade, da revolução de Santa Teresinha. Ela compreendeu ao extremo que nenhuma atitude é mais conveniente diante do amor misericordioso do que a das crianças. Porque são as crianças que se abandonam sem reservas nas mãos de seus pais. São as crianças que confiam cegamente em seus pais, com simplicidade de coração. Isso explica por que São Pio X elogiou a extrema simplicidade da Carmelita de Lisieux. Não porque o estilo da sua autobiografia é simples, isso é muito pouco, mas porque a sua doutrina espiritual é simples. Ela conduz a alma a um tal abandono nos braços de Jesus, que é preciso ter um coração de criança para entregar-se com tamanha confiança e tamanho amor. Então, eis a revolução de Santa Teresinha, caros fiéis. A sua doutrina espiritual simplificou todo o nosso trabalho de santificação em um único ato: o abandono. Abandonar-se com o coração de criança nos braços misericordiosos de Jesus. Lançar-se com amor e confiança nessa fornalha ardente que é o amor misericordioso. É só isso que importa. É só isso que conta. Fazer tudo por amor. Entregar-lhe mesmo as pequenas coisas, as mais insignificantes. Entregar-lhe tudo. Pensar nele e pensar em seu amor constantemente. Multiplicar durante o dia os atos de amor, para que assim a nossa vida seja um movimento contínuo de entrega, de abandono, de renúncia de si nos braços de Jesus, mas também um movimento contínuo de ação de graças, pelo amor gratuito com que somos amados por Deus, amor misericordioso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.